Borketov, Haverim, Hakol Besed, Tsahorai Tovim, Erevitov, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, tá? Um Borketov, um bom dia, Tsahorai Tovim, uma boa tarde, ou um Erevitov, uma boa noite. Vamos fazer a leitura aqui da nossa quinta parte da porção da semana de Emor, tá? Estamos aqui no capítulo 23, tá? E o versículo hoje também é o 23. Então vamos lá, tá? Como de costume, eu vou fazer a leitura aqui do primeiro versículo aqui. Em hebraico mesmo, a gente já vai traduzindo depois para o português, tá bom? Então diz assim, ó. Vai da beira Adonai el Moshe lemor. Disse Deus a Moisés para ele dizer, né? Moshe lemor. Da beira bener Israel lemor. Diga aos filhos de Israel, né? Fale aos filhos de Israel. Da ber fale aos filhos de Israel. Barrodesh Hashevi, ou seja, no sétimo mês, né? No sétimo mês, Be'ahad Lachodesh Ireelachem, ou seja, será um dia de descanso para vocês, né? Lachem, Shabaton, Zecheron, Teruah, Mikra, Kodesh. Então, será um dia de descanso para vocês, tá? Lembrança do toque, do caso que seria, no caso do toque do shofar, será Mikaron Kodesh, ou seja, é uma lembrança, é uma celebração sagrada, tá? Então Deus fala para Moisés, ele convoca Moisés fala para toda a congregação que no primeiro dia do 10º mês, no sétimo mês, seria um dia de descanso, tá? E o que seria aqui? Vamos lá. Eu vou comentar aqui, vou ler o comentário de Rashi para nós nos aprofundarmos um pouquinho aqui. Rashi ele comenta assim pro versículo 24, que é justamente o lembrança do toque, né? Que no caso seria o Zehron Teruah. Nesse dia de Rosh Hashanah, que no caso é o ano novo, ocorre uma lembrança diante de Deus a respeito do povo judeu evocada através dos sons do shofar. Para executar essa lembrança, nossos mestres instituíram a recitação de diversos bíblicos que tratam dos temas de lembrança do toque do shofar. Tá? Isso aí está lá no tratado do Talmud de Rosh Hashanah, na página 32a, tá? Para quem quiser conferir aí. Através disso, a lembrança do sacrifício de Isaac, né, ocorre recordando como Isaac estava disposto a sacrificar, segundo as palavras de Deus lá em Gênesis, em cujo lugar um carneiro foi oferecido, e assim o shofar alude aos chifres daquele carneiro que ficou preso em um arbusto e que surgiu para substituir Yitzhak. Então, Rashi ele comenta aqui, tá, o primeiro versículo, que Deus fala que nesse sétimo mês, que não seria o, o primeiro mês aqui do calendário, vamos dizer assim, para o ano novo dentro do judaísmo. Por quê? Nós temos o mês de Nissan. Deus fala assim para o povo judeu que o mês de Nissan seria o primeiro mês para eles, por quê? Seria o mês em que eles, vamos colocar, nasceram como uma nação para Deus, tá? Como eu vivo dizendo aqui, Deus falou ali para Moshe quando ele chegasse ali perante o faraó, que ele falasse assim: liberte Israel, pois Israel é o meu primogênito, tá? E quando o povo saiu ali, justamente na celebração de Pessa, que nós lemos ontem na porção, que fala sobre a questão de Pessa, contagem do homem, da questão de Shavuot ali, né? Então Deus estipulou o mês de Nissan como o primeiro mês. Só que Deus vem aqui e fala que, na verdade, o sétimo mês, o primeiro dia, seria o ano novo, tá? Tem uma questão bem profunda aqui em relação ao ano novo. O ano novo dentro do judaísmo, desse dia que Deus estabeleceu aqui, é o ano novo da criação do mundo, tá? Então, o Rosh Chodesh, o Rosh Hashanah, desculpa, Rosh Hashanah, ele é o dia da criação do mundo. Tem toda uma questão aqui profunda em relação a Hassidut, a Kabbalah, tá? Mas vamos só dar uma pincelada assim bem por cima mesmo. No Rosh Hashanah,
é dito que Deus ele julga toda a humanidade. Nós nos apresentamos perante Deus, por isso que nesse dia Deus falou que era uma convocação e que não poderia fazer nada, tá? É um dia de descanso para vocês, é uma lembrança do toque, no caso desse toque do chofar. É uma celebração sagrada. Então, nesse dia, Deus julga toda a humanidade, indiferente se é Yehudim, se é judeu, ou Goi, se não é judeu. Deus ele estaria julgando toda a humanidade. E a Kabbalah nos diz, nossos sábios nos dizem ali, que na verdade, no primeiro dia do Ano Novo Judaico, Deus ele estipula o que cada um vai ganhar durante todo aquele ano em relação a Parnassá, que no caso seria o sustento, tá? Tem muitos assuntos aqui sobre Rosh Hashanah, mas nós vamos deixar para falar sobre esse assunto quando vier justamente o Ano Novo Judaico, quando nós fazemos aqueles vídeos em relação, fazemos aquele vídeo, né, em relação justamente às festas, que no caso seria aqui de Rosh Hashanah. Lá nós vamos pincelar bem mais detalhado todas essas situações, tá? Então vamos dar continuidade aqui na leitura. Então, no versículo 25, Moshe continua assim, né? Não faça qualquer trabalho de serviço, traga uma oferenda de fogo a Hashem, né? A Deus. Aí depois vem novamente vai falar assim, né? Vai da beira do Naila Moshe Lemor, e Deus falou a Moisés para ele dizer, né? É, dizer o quê? Mas o 10º dia deste 7º mês será um dia de expiação para vocês. É uma celebração sagrada quando vocês devem afligir-se e trazer uma oferenda de fogo para Deus. No 10º dia, tá? Esse mês aqui é o mês de Tisrei, tá bom? Deus fala novamente, será um dia de expiação, tá? Ou seja, Yom HaKippurim tá aqui no hebraico. Yom HaKippurim, um dia de expiação para vocês, tá? Então, o que acontece? Vocês devem ter ouvido falar sobre a festa judaica de Yom Kippur, conhecida como o Dia do Perdão, tá? Como eu digo, o texto aqui não está dia do perdão, tá o dia da expiação. As pessoas falam o dia do perdão. Na verdade, o texto é Yom HaKippurim, ou seja, o dia da expiação. E Deus fala assim, é uma celebração sagrada quando vocês devem afligir-se e trazer uma oferenda de fogo para Deus, tá? É mais um assunto que também eu vou deixar para a gente se aprofundar quando nós formos falar da festa de Yom Kippur, tá? Mas só novamente dando uma pincelada aqui por cima. O Yom Kippur, ele é 10 dias após o primeiro dia do ano, que no caso seria do Ano Novo Judaico, que seria o dia 1º de Tisrei. Aí Deus fala, vocês vão contar, no 10º dia é uma convocação, será um dia de expiação para vocês. Nesse dia, Deus fala assim, vamos continuar aqui. Versículo 28. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é um dia de expiação, quando vocês ganham expiação diante de Hashem, seu Deus. Então, é difícil a gente falar sobre esse versículo sem adentrar sobre a questão de Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que Deus, né? Deus está falando aqui, ele instituiu para que todos aqueles que se achegassem nesse dia e afligissem, tá? Aqui os nossos sábios entendem que você afligir, no caso, a sua alma, tá? É o que eles tiram justamente, se eu não me engano, é do profeta Isaías, tá? O que é uma aflição? Então, seria a questão de um jejum. Por isso, em Yom Kippur, nós fazemos um jejum ali de praticamente de 25 horas. Por quê? Nós temos que afligir a nossa alma. Nós temos que afligir o nosso ser para nós podermos adentrar a presença de Deus, para que Deus possa expiar por todas as nossas falhas, tá? Mas entendamos bem aqui. Nós vamos ver aqui que no versículo 27, ele diz assim, né? Albeasor lahodesh, ou seja, ar quer dizer aqui, né, em hebraico, mas,
ou seja, mas ao 10º dia, né? Seria, Urashi ele comenta assim, vamos lá. Em hebraico, ar, né, quer dizer mas. Onde quer que a palavra ar, mas, ou a palavra hak também, que em hebraico significa apenas, tá? Aparece na Torá, elas significam que há uma exclusão, tá? Neste caso, em Yom Kippur, espias aqueles que se arrependem, mas não espia aqueles que não se arrependem, tá? Isso aqui tá lá em Shavuot, na página 13a do Talmud. Então, quando vem aqui a palavra Albason, né? Ou seja, mas ao 10º dia desse 7º mês será dia de expiação, ou seja, Deus só vai expiar por todas as nossas culpas, os nossos erros, se nós aqui nos afligimos, se nós viemos e nos arrependemos, tá? E mais uma coisa, Yom Kippur, ele não expia por aquele pecado, aquele erro que você acometeu contra o seu próximo. Se você não ir lá e pedir perdão, não consertar aquele erro, Yom Kippur não vai expiar por você. Yom Kippur é para expiar entre nós e Deus. Já que no primeiro dia de Rosh Hashanah, que Deus faz o julgamento de todos os nossos atos e determina ali quanto será o nosso sustento, quantos vamos ganhar durante aquele ano, após os 10 dias, Deus vem e faz um processo de expiação por nós, entre nós e Hashem, entre nós e Deus, não contra o seu semelhante, tá? Versículo 29 diz assim: se alguém que não se aflige nesse dia será extirpado do seu povo. Então, se dentro da comunidade, ali no caso do povo judeu, a pessoa fizer totalmente o contrário, ele não se afligir, ele trabalhar, ele não dar atenção, Deus fala que ele vai extirpar essa pessoa do seu povo, ou seja, ele vai tirar essa pessoa do povo. E o versículo 30 diz assim: se alguém ainda faz algum trabalho nesse dia, eu mesmo, Hashem diz, eu o destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho. Este é um estatuto eterno para todas as gerações, onde quer que vocês vivam, tá? Então Deus fala assim: não importa, mais uma vez, se você está na Índia, se você está na China, no Brasil, na América do Norte, onde for. Esse dia, Deus fala, eu estipulei para ser um dia de expiação para todos. Então, se você vier se afligir, você não fizer nenhum tipo de trabalho, eu irei expiar qualquer pecado que você cometeu, tá? Aqui vai um adendo do Amaury. Entendam bem. Deus, ele é onisciente. Deus é onipresente. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. Deus, ele passeia entre todos esses tempos, tá? Deus está no passado, Deus está no presente, Deus já está no futuro. Então, a partir do momento que você acha, que você pensa, que você supõe que Deus ele pode cometer um erro, cometer uma gafe, ele já não é Deus. Então, se Deus aqui está falando que esse é um dia, no dia 10 de Tisrei, Deus separou esse dia para que todo aquele que se chegar perante ele, afligir a sua alma, não fazer nenhum trabalho, seria perdoado qualquer tipo de transgressão, ou vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, qualquer tipo de pecado. Como que agora na frente ele poderia pensar em usar alguém, você está me entendendo, para morrer para pagar pelos seus pecados? Se ele fala que isso aqui é um estatuto eterno, aonde quer que vocês vivam. Se é um estatuto eterno, então tá hoje. Então, se tem essa noção de que alguém morra para pagar pelos seus pecados, já perdeu a unicidade de Deus, ou seja, Deus ele não sabia o que estava fazendo. Deus nos livre, né? Hasbe Shalom. Tudo que está escrito na Torá, que é estatuto eterno por todas as suas gerações, ou no próprio caso aqui, que Deus fala justamente aonde quer que você viva, quer dizer que não importa o ano, não importa o lugar,
eu estipulei esse dia como o dia de um perdão de todos que se chegarem a mim. Então, esse papo de que alguém, ou mesmo o filho dele, poderia morrer para perdoar o pecado, acaba com toda a unicidade de Deus. Ou seja, Deus não sabia o que estava falando aqui. Deus nos livre. Então, mais uma prova aqui da própria Torá, que quem perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, é Deus. Tá? E basta nós nos achegarmos a Ele, basta nós ouvirmos as suas palavras, obedecermos os seus mandamentos. Aqui está mais uma prova da unicidade de Deus, tá? Então o versículo diz assim que na verdade, né? Eu vou ler até em hebraico para vocês entenderem. Kol melachal lo ta'asu hukah, tá? Hukati olam ledorochen behol misvoterren, ou seja, né, como nós diz assim, é um estatuto, tá? Hukat é um estatuto eterno, tá? Olam ledorochen, ou seja, por todas as suas gerações, não importa, todas as gerações, é o estatuto eterno. Esse dia eu estipulei para perdoar o pecado de qualquer um que se afligir a mim, chegar, obedecer meus mandamentos, não trabalhar. Tá? Deus não está falando aqui de ninguém morrer por você para lhe perdoar os seus erros. Se Deus tivesse qualquer ideia lá na frente, posterior, como eu disse, como ele viu passar presente futuro, de que ele mudaria isso, ele teria avisado. Mas ele já disse, não, isso aqui vai ser perpétuo, estatuto eterno para vocês. Tá? Vamos continuar aqui. Só mais o último versículo. Ele é um dia de descanso completo para vocês, em que vocês devem se afligir, vocês devem guardar esse dia de descanso a partir do anoitecer, tá? Do 9º dia do mês até a noite seguinte, tá? Raverins, como eu disse, essa porção é mais curta, tá? Não vamos nos prolongar aqui. Então, Deus fala no finalzinho aqui do versículo que é justamente isso que nós aqui fazemos. Baixou o sol, pôr do sol, já é um outro dia. Pela visão de Deus, pelo que Deus determinou, o dia termina quando põe-se o sol. Tá? Então ele falou no 9º dia do mês de Tisrei, quando se pôr o sol, do 9º dia ao final do 10º dia, vocês devem afligir as suas almas, vocês não devem fazer nenhum trabalho, porque nesse dia eu, Anohi Hashem, eu, Deus, expiarei por todos os vossos pecados. E isto é um estatuto eterno por todas, ledoroterrem, por todas as suas gerações, tá? Para sempre. Então, aqui nós acabamos com todo esse mito de que alguém teria que morrer para pagar pelos seus erros, como a gente já viu isso em Deuteronômio e Jeremias, que ninguém pode morrer para pagar pelo erro de ninguém. Deus, ele mesmo é aquele que perdoa as nossas transgressões. Deus é aquele mesmo que perdoa os nossos pecados. Basta nós nos arrependermos, nós não voltarmos a fazer aquilo e nos achegarmos a Deus. Mais nada. A mudança de conduta é o que faz você ser uma pessoa diferente. É aquilo que apaga as suas transgressões. Então, nós falamos aqui de Rosh Hashanah, do ano novo, e 10 dias posterior, o Yom Kippur. Então Deus julga toda a humanidade, todos os nossos atos, determina o que será de nós aquele ano, e nos 10 dias, e dos 9, 10 dias à frente, Deus vem e expia por todos os nossos pecados que nós poderíamos ter cometido entre esses 10 dias. Ou seja, Deus dá mais uma chance para que nós tenhamos um ano bom e doce na nossa vida, um ano cheio de brachot, né, de bênçãos sobre nós, tá bom? Amigo, mais uma vez eu quero agradecer você que chegou até aqui o final desse vídeo, tá? Mais uma vez um Todarabá, Bekol Tov, tudo de bom. Você que é novo nesse canal, acabou de chegar aqui e está vendo esse vídeo, muito prazer, tá? Me chamo Mauri, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe um like, vamos ajudar a transmitir cada vez mais e alcançar mais pessoas com a interpretação correta da sua Bíblia que você tem em casa aí, ou seja, da nossa Torá.
tá? E assim, meus amigos, encerramos aqui esse vídeo, tá? Mais uma parte aí de mais duas festas, temos mais uma outra parte aqui, tá bom? E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de novo. Se não, se Mashiach vier hoje, que seja hoje, brevemente em nossos dias, estaremos em Jerusalém. Se não, amanhã estaremos aqui com uma sexta parte da porção de amor, tá bom? Mais uma vez, Bekol Tov, tudo de bom, Atzalahá, sucesso na vida, Lehitraot. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.